Aí doeu, irmão. Mais 5 são 7.0. Nossa. Agora eu quero Aí tá dizer para forte. vocês que são mais jovens que o tempo passa para todos, né? Ninguém vai escapar. O único jeito que tem para a gente não ficar velho não interessa a nenhum, que é morrer novo, né? Ninguém quer. Então, nós só temos duas opções: ou morrer ou viver. Melhor viver. E que Deus continue nos dando saúde, né? Porque ser um ancião saudável é bom. Ruim é ser doente, até jovem, né? Um jovem doente, né? Sem poder se locomover, sem poder agir, sem poder fazer nada, isso também não é bom. Então, que Deus nos dê saúde para a gente poder estar sempre sendo útil, né? Produzindo. Isto é muito importante. Meus amados, eu quero convidar os irmãos para a gente ler um texto da Palavra de Deus. Nós vamos estar lendo inicialmente no Evangelho de Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 20. Mateus, capítulo de número 20, nós vamos ler a partir do verso 20 também. Diz assim: então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com os seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele diz-lhe: que queres? E ela respondeu: diz-me que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? E ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? E diz ele: podemos. Meus irmãos, eu quero iniciar aqui nesse texto. Temos alguns outros versículos para ler. Eu queria já aproveitar e ler o versículo que está em Tiago, capítulo 4 e o versículo 3. Tiago, capítulo 4 e o versículo de número 3, que diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Amém. Meus irmãos, esses 2 textos que nós lemos nesta noite nos leva a meditar um pouquinho sobre uma questão muito comum entre nós. Os irmãos sabem que nós que vivemos no mundo, o mundo do comércio, o mundo do trabalho, o mundo da conquista, da busca, das aquisições, né? Das apropriações. Todo mundo luta em busca de apropriar-se de alguma coisa, de possuir, de ter. E quais são as formas, quais são os jeitos que se usa, quais os meios que se usa
para se adquirir as coisas, para ter as coisas. Então, a gente pensa que para nós possuirmos alguma coisa, tem muitos meios. E entre outros, o mais conhecido, mais comum, é comprando, não é? Você tem que ter o dinheiro, você vai lá e compra. Você compra numa loja física. Hoje, com essa modernidade da tecnologia, você compra em lojas online, né? Tem gente que não precisa sair de casa para fazer compras, né? Ele vai, pesquisa ali os sites da vida, ele escolhe lá o que ele quer e este vem entregar na sua porta. Você paga através do e-mail, do site, você faz o seu pagamento por Pix ou cartão, sem precisar sair de casa, você faz as suas compras. Existem outros meios de se adquirir, que é através de alguns documentos, alguns requerimentos que se faz para adquirir direitos de algumas propriedades, de alguns bens, né? Existem algumas disposições do governo que muitas de nós não conhecemos, mas tendo alguns documentos pode-se conseguir alguma coisa, como por exemplo alguns remédios, alguns medicamentos, alguns tratamentos médicos. Você, juntando os documentos que o governo exige, você pode adquirir aquilo que você precisa. Então, existem muitos meios de se ter alguma coisa. Mas, irmãos, o que eu gostaria de comentar com os irmãos é sobre uma outra forma, outro meio de ter alguma coisa, que é através do pedido. A gente consegue algumas coisas pedindo, sim ou não? E deixa eu dizer aos irmãos que existem algumas coisas que você não compra, você só vai ter se pedir. Aí você pode perguntar, mas onde é que está? O que é? Por exemplo, se você for fazer uma viagem para os Estados Unidos, você não vai comprar um visto. Você vai lá no consulado americano e você vai precisar levar os documentos que eles pedem, e através daquele pedido, por meio dos documentos que você apresenta, você vai receber o visto. Você pode ter rios de dinheiro, você não vai conseguir comprar lá no consulado um visto. E é interessante falar isso porque quantas pessoas estão sofrendo há tempo na fila dos consulados, querendo um visto para ir à América e não conseguem. Eles chegam lá e é difícil de entender, porque tem pessoas que estão na tua fila, falo isso que eu já fui com algumas pessoas, nunca fui pedir visto para os Estados Unidos, mas eu já tive com algumas pessoas, e saber que ela entrou com tudo que foi pedido, documento, tudo certinho, e pessoas do seu lado, na frente, atrás, de repente o visto está concedido e a pessoa volta triste, não me deram. Por que razão? Eles analisam e diz não, e acabou. Não adianta insistir, pode ir embora, passa mais um tempo, você volta lá, quem sabe eles vão dar na próxima vez, mas nem sempre você consegue. A verdade é que, quando nós falamos sobre essa questão de pedir, existe uma forma, existe um jeito, existe uma intenção dentro do pedido que a gente faz. E aí, irmãos, eu estava observando aqui alguns versículos na palavra de Deus e eu percebi que a gente precisa aprender, à luz da palavra de Deus, a pedir. Quando eu falo de pedir, eu estou voltado aqui para o pedido dentro do contexto da nossa comunhão com Deus, aquilo que nós pedimos a Deus. Mas eu preciso que os irmãos entendam, e a gente precisa usar esses exemplos que são naturais, são comuns, que a gente convive no dia a dia, e todos nós, para conhecer melhor essa questão do pedir,
Todos nós que estamos aqui já fomos abordados algum dia por alguém que vier pedir alguma coisa para nós. E nós não somos diferentes. Todas as vezes que alguém nos pede alguma coisa, a primeira coisa que a gente faz é analisar o pedido que a pessoa está fazendo, o jeito que a pessoa pede, a forma que ele está pedindo, e a gente imagina para que ele está pedindo. Nós vivemos num país onde tem um número de pedintes grande, né? Quem anda no centro de São Paulo e está sempre nas avenidas, nos lugares de maior fluxo de pessoas, é muito raro você parar no semáforo e não aparecer alguém pedindo alguma coisa. E alguns vêm com uma história, eles criam uma história tão comprida que não dá nem tempo ele concluir, né? Às vezes o farol abre e você vai embora e ele não concluiu a história que ele tentou inventar para lhe pedir. E algumas vezes, quando eles começam a pedir, você logo percebe que ele está inventando uma história, está inventando um pedido ali, criando uma situação para tentar te comover para receber aquilo que ele está querendo. Não é assim, irmãos? Sim. E é tantos que vêm e usa o filho, a esposa, que o filho está doente, que precisa levar o gás para casa, precisa levar o arroz, o feijão. E normalmente as pessoas que são dependentes químicas, essas pessoas que infelizmente não vivem sem a química, não vivem sem o uso das drogas, elas vão fazer algum meio para conseguir o recurso para comprar, para manter o seu vício. Então, eles são criativos para usar argumentos para lhe convencer. Diz que veio da cidade tal, chegou aqui e não encontrou o parente que veio buscar, e ele está precisando voltar e precisa da passagem e tal. É tanta história. Eu preciso comprar um leite para as crianças, comprar não sei o quê, e aí você fica escutando ele falar, mas a primeira coisa que você imagina é que ele está mentindo, ele está pedindo para usar droga. E na maioria das vezes a gente não dá. Até porque existem orientações das autoridades para evitar, porque essas doações estão contribuindo para que as pessoas continuem, não é, mantendo seus vícios, e aí não para. Então, irmãos, nós observamos, à luz da palavra de Deus, que essa questão do pedido é também analisado por Deus. Todas as vezes que você faz na sua oração um pedido a Deus, não se esqueça que Deus está analisando passo a passo, palavra por palavra, do pedido que você está fazendo. Agora, o mais interessante é que Deus não somente ouve a nossa voz, Ele não somente escuta o que a gente está falando, Ele analisa a intenção do nosso coração. Ele consegue ver que Ele é Deus, e Ele sabe qual é o propósito, qual é o intuito, qual é o desejo que você tem em receber aquilo que você está pedindo. Então Deus faz imediatamente uma análise. Olha que Tiago, quando ele usa esta expressão, a qual nós lemos aqui, em Tiago, no capítulo de número 4, verso 3, ele diz assim, ó, pedis e não recebeis. Por quê? Pedis mal. Quem que analisou esse pedido? Quem foi que chegou a essa conclusão que o pedido foi mal? O pedido foi mal não foi porque faltou uma boa oratória. O pedido foi mal não foi porque faltou palavras bonitas para pedir. O pedido foi mal não foi porque faltou, irmãos, um bom argumento para convencer Deus de que você está pedindo. O pedido foi mal porque Deus já está analisando a intenção do coração, da mente. Glória a Deus. Aí ele diz, pedis e não recebeis, porque perdis mal, para gastardes em vossos deleites.
Aleluia. Deus conhece, irmãos, a nossa intenção. Sabe, quando a gente às vezes está, Jesus, me ensina a pregar. Eu quero ser um pregador. Aí Deus vai lá dentro do coração, da mente, Aleluia, da pessoa. E Ele destrincha tudo ali, já sei porque tu está fazendo isso. Oh Deus, me ensina a cantar. Eu quero cantar bonito. Está errado? Não está errado. Mas é que Deus analisa a intenção, pensamento, aleluia, desejo. glória, glória a Deus. Para que eu estou pedindo esse cantar bonito? Para que eu estou pedindo esse pregar bonito? Glória a Deus. E aí, Tiago diz, não recebeis porque pedis mal. Por que pedis mal? Porque Deus sabe a intenção. É errado pedir um carro? Senhor, eu quero um carro novo. Eu quero que o Senhor me dê um carro bom. Não está errado. Mas por que eu não recebo? Senhor, eu quero uma casa grande, Jesus. Eu quero uma casa boa. O pedido não está errado. Mas é que Ele já analisou a intenção, porque Ele nos conhece por dentro. Aleluia. Glória a Deus. E aí, irmãos, eu estava lendo aqui, como li com os irmãos. Então, se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. Qual o pedido? Ele diz, que queres? Jesus falou. E ela disse, diz que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda no teu reino. Aí Jesus, porém, respondendo, disse, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber do cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Jesus disse, você não está sabendo o que está pedindo, nem sabe, não tem noção do que está pedindo. Esse pedido não terá resposta. Esse pedido não será atendido. E aí, irmãos, eu fiquei pensando no pedido que Salomão fez para Deus. A Bíblia diz lá em 1 Reis, capítulo 3, e o versículo de número 5 diz assim: E em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonho e disse-lhe Deus, pede o que queres que eu te dê. Pede o que queres que eu te dê. Aí, irmãos, eu fiquei pensando, porque observe que dentro desse pedido, a gente nota que Salomão, ele não teve pressa para pedir. Salomão não se dirigiu diretamente ao seu interesse, ao pedido que ele faria, como fez. Mas ele, é como se ele estivesse falando com Deus, construindo aqui um pedido com algumas bases importantes. E aqui a gente observa que, pelo que ele diz, ele faz um pedido usando primeiramente o sentimento de gratidão. Porque eu disse que Deus analisa
toda a nossa ação e a nossa reação, quando nós estamos nos dirigindo a Ele em oração ou fazendo algum pedido, Deus está analisando a intenção do nosso coração e Ele está percebendo o que nenhum de nós percebemos, mas Ele olha para dentro de nós, porque a Bíblia diz que Ele não é como o homem que vê o que está por fora, Ele vê o que está dentro. Aleluia! Ele consegue contemplar o que está dentro de nós. Deus fiel. Aí Salomão, diante desta proposta que Deus lhe faz de fazer o pedido que ele quisesse, ele chega para o Senhor e diz assim: Tu, Senhor, usaste de grande beneficência, de grande benevolência com Davi meu pai, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Eu queria que os irmãos entendessem. Salomão está dizendo aqui para Deus que o sentimento de gratidão que ele tem para com o que Deus fez com o seu pai, deixa claro que ele está dizendo para Deus: o Senhor está me trazendo para ocupar o lugar do meu pai, certamente por amor ao meu pai, pela benevolência que o Senhor teve com o meu pai, porque o Senhor considerou ele, o Senhor honrou meu pai, e através dele o Senhor está me colocando como rei em seu lugar. Ou seja, ele está demonstrando aqui uma gratidão profunda a Deus, pela forma que Deus honra o seu pai, e colocando no seu lugar como rei. E os irmãos sabem que isso falta muitas vezes em nós, esse sentimento de gratidão, em saber que a gente só chega em algum lugar porque Deus usou alguém para nos ajudar, e que muitas vezes a gente perde de receber de Deus algumas bênçãos, porque falta em nós esse sentimento de gratidão. Eu jamais posso me esquecer, ou devo me esquecer, de que eu precisei de muitas pessoas para chegar aqui. Deus usou muitas pessoas para ser canal de bênção na minha vida, e hoje eu preciso abrir o meu coração e agradecer a Deus pela vida destas pessoas. Deus fiel. Glória a Deus. Nós estamos aqui para fazer uma obra, para realizar um trabalho, mas eu não posso fazer nada aqui sozinho. Eu preciso de todos os irmãos, preciso dos companheiros, eu preciso da ajuda dos irmãos. Domingo aqui à noite eu fiz um pedido aos irmãos, porque toda semana a gente pede aqui, porque a gente tem que trabalhar aí no estacionamento, e eu peço para os irmãos o material, né? Porque mão de obra, a gente tem aqui alguns irmãos valentes que todo sábado vem para cá, e a gente trabalha todo sábado ali. O Augusto tem comandado ali com a experiência que ele tem na área da construção, e a gente está ali fazendo alguma coisa, mas eu preciso pedir para os irmãos, né? Eu peço, e os irmãos têm sido generosos. Domingo passado foi a ceia da sede. Eu trouxe aqui um pastor amigo nosso, ele pregou aqui, e ele ouviu eu fazer o pedido aqui para os irmãos. Eu não quis insistir, porque eu achei que os irmãos deviam estar meio apertados no domingo passado, mas apareceu pelo menos uns 3 irmãos que doaram aqui, não foi? Os 3 irmãos que doaram mais ou menos R$200 cada um, 3 ou 4, 3, pastor, foram gastos com o carro que vem aqui, e a gente foi dar para o pastor que veio conosco aqui no domingo. Ele não quis, não, pastor, essa gasolina aqui vai ficar para ajudar na construção, não quis de jeito nenhum. Mas no dia seguinte ele me ligou, disse: pastor, eu quero dar uma ajuda também para a construção. Qual é o número da conta, o Pix para me passar? Eu passei o número do nosso irmão Osmar, que está nos ajudando aqui, arrecadando esses valores, e ele mandou R$2.200 para ajudar. Já mais de 500 blocos, né? Então, irmãos, o pedido que é feito tem uma finalidade, tem um sentido. Quando a gente pede, né? A gente pede para
para uma determinada causa, e essa causa tem que ter sentido, tem que ser justo. A gente não pode chegar aqui, não, nós vamos levantar uma oferta aqui para ajudar, digamos assim, lá na construção, depois a gente pega esse dinheiro e usa para outra coisa. Eu quero levantar uma oferta aqui para missão, e depois... Não, irmãos. Eu acho que a gente tem que ser sincero. Para que é esse valor? É para esta finalidade, então vamos usar nesta finalidade. Glória a Deus. Aleluia. Quando nós estávamos com o coral aqui funcionando, sempre fazia uma oferta dos ensaios coral, e minha irmã foi juntando. Não houve nenhuma necessidade de usar aquele dinheiro. E a irmã Sandra está aqui? Não. A questão do pedido, a gratidão. Eu sou grato a Deus pelo que o Senhor tem feito através dos irmãos. Somos nós que estamos fazendo. Somos nós que ajudamos, que contribuímos para que a obra seja feita. Então eu quero louvar a Deus por isso. Mas observe que Salomão, ele faz uso desse sentimento de gratidão, e ele então reporta-se ao seu pai, quando ele diz: tu usaste de benevolência para com Davi meu pai, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Então Salomão demonstra essa gratidão que agrada a Deus. Deus está observando que ele está se reportando ao seu pai com um sentimento de gratidão pelo que o Senhor Deus fez pelo pai, e através do pai estava fazendo na vida dele. Deixa eu dizer para os irmãos aqui nesta noite, nunca se esqueça que Deus tem te abençoado por amor a alguém. Deus tem respondido a oração de alguém. Seja sempre agradecido a Deus pela vida de pessoas que Deus tem levantado para ser uma bênção na tua vida. Glória a Deus. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Eu estou aqui porque eu sou capaz, porque eu mostrei que eu tenho condição. Não, a gente está aqui porque Deus usou alguém para nos ajudar. Porque a gente sempre foi assim, desde quando nascemos, dependia da mãe, 100%, né? Foi ficando maiorzinho, foi crescendo, quando começou a andar, precisava sempre da ajuda de alguém para andar. Precisamos da ajuda de alguém para tomar banho, para se trocar. Enfim, a gente vai crescendo e as coisas vão mudando, mas a gente sempre continua precisando de alguém. E esse sentimento não pode fugir de dentro de nós. Agora, irmãos, é interessante que depois dele demonstrar esse sentimento de gratidão, ele passa a mostrar a Deus um sentimento de humildade. Ele não se exalta, ele não se engrandece, ele não se considera capaz, porque muitas pessoas perdem de receber a bênção de Deus porque se acham capazes, sabe? Se julgam em condição de fazer, e alguns até fazer melhor que o outro. Ele diz: se fosse eu, se fosse eu, faria muito melhor. Se fosse eu que estivesse regendo aquele grupo ali, eu dirigia muito melhor. Se fosse eu que estivesse dando aquela aula ali, eu dava muito melhor. Irmãos, falar de fora é fácil. Eu não sei se eu já contei para vocês aqui de uma irmã que o marido dela não era crente, mas vinha na igreja todo culto com ela. Mas sabe o que ele ia fazer na igreja? Criticar o pastor. Sentava com ela lá embaixo, só ficava falando: mas ele fala errado, olha aquilo lá, não é assim, não é daquele jeito. Ia falando para ela: se eu chegar no lugar dele, eu faço melhor do que ele. E ela dizia: João, não é assim não, você está enganado. Você está enganado, você não sabe o peso que é ali. Que nada, que se eu subir lá um dia eu falo melhor do que ele. Até que um dia ela contou isso para o pastor. O pastor, meu esposo, ora por ele. Ele vinha aqui no culto só para criticar o senhor. Mas aí um dia ele foi de paletó. Quando estava frio ele ia, não punha gravata, mas botava um paletó. E ele veio para o culto. Aí quando chegou lá, o pastor olhou assim e disse: é hoje que eu vou dar uma lição para esse camarada. Disse: meus irmãos, o senhor João vem sempre com a sua esposa aqui no culto. É uma pessoa que já conhece bem aqui a palavra, está sempre aqui ouvindo.
eu quero dar uma oportunidade para ele dar uma palavra hoje aqui. Aí ele ficou meio assim, aí eu disse, vai, aproveita, é a sua vez. Aí ele veio, chegou subindo no púlpito assim, aí quando ele olhou para a igreja, meu Deus, quando ele viu a igreja, era como se ele estivesse vendo, acho que muitos leões vindo para cima dele. Ele baixou a cabeça assim, não teve coragem de olhar direito para os irmãos, aí ele ficou meio apavorado, de repente ele sentiu calor, começou a suar, aí ele tirou o paletó. Quando ele tirou o paletó, ele olhou para os pastores aqui no púlpito, tudo de paletó, ele disse, não pode ficar sem paletó aqui, aí vestiu de novo. Imediatamente botou o paletó novamente, e ficou naquela agonia. E enquanto ele estava nessa agonia, a irmã estava sentada lá embaixo e falou assim, eu não falei para você, João, que aí não é fácil? Eu não te falei, eu te avisei. Aí ele pediu desculpa, desceu, sentou lá e nunca mais criticou o pastor. Então, essa falta às vezes de humildade, de reconhecer, irmãos, que as coisas não é tão fácil como a gente pensa, não é? Não é tão fácil assim. A gente precisa entender que alguém está fazendo, pode não estar 100%, mas talvez se eu for fazer, eu não faço nem o que ele está fazendo, eu vou fazer bem menos. Então eu preciso valorizar o trabalho dos outros, reconhecer a capacidade que Deus deu a cada um e me humilhar. Deus fiel. Eu não tenho dificuldade com isso, irmãos. Nós temos aqui no púlpito inúmeros pastores que pregam 10 vezes melhor que eu. Eu vou me preocupar com isso, eu vou dar glória a Deus, porque aqui nós temos ensinadores, pastores que se dedicaram a ler a Bíblia, conhecer e pregar para a glória de Deus. Isso é maravilhoso e a gente aprende. E Salomão, ele olha diante dessa proposta que Deus lhe faz, pede-me o que quiser que te dê. Aí ele demonstra primeiro esse sentimento de gratidão, depois ele mostra humildade. E em 1 Reis 3, o versículo 7, está escrito assim: agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar a teu servo em lugar de Davi, meu pai. E sou apenas um menino pequeno, não sei como sair, nem como entrar. Glória a Deus. Você já imaginou como que Deus está analisando isso? Salomão era um homem sábio, irmão. Salomão já tinha sabedoria. Salomão era um homem inteligente. Salomão já tinha uma obra, já havia construído o templo, né? O templo de Salomão, verdadeiro. Salomão era um homem que estava realmente ali para demonstrar esta sequência do rei Davi, mas ele se humilha e ele diz assim: e sou apenas um menino pequeno e não sei como sair nem como entrar. Eu não sei. Glória a Deus. E Deus gosta disso, irmãos. Irmãos, Deus gosta disso. Quando você reconhece que você não é, aí você olha para ele e diz: eu não sou, pai, mas tu és. Eu não tenho, mas tu tens. Aleluia. Eu não sei, mas tu sabes. Aleluia. Eu não posso, mas tu podes. Deus fiel. E Deus quer ouvir isto de cada um de nós. E ele diz: então eu vou te ajudar, meu filho. Eu vou te dar força, eu vou te dar graça, porque tu está reconhecendo que eu sou na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Mas, irmãos, além disso, eu observo que Salomão, ele demonstra o reconhecimento da importância e da grandeza do povo de Deus. Quando Salomão demonstra esse reconhecimento, Deus está sentindo alegre com essa atitude de Salomão, porque Salomão começa agora a observar, e ele diz assim: eu sei que este povo é um povo grande, é um povo poderoso, é um povo importante.
E ele então deixa isso transparecer para Deus com as suas expressões, e o Senhor Deus olha para ele com vontade de lhe abençoar. Observe que o versículo de número 8 está escrito assim: e teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. Ele está aqui elogiando, reconhecendo que o povo de Deus é importante. Meus irmãos, a igreja de Deus é importante. Glória a Deus. O povo de Deus é importante. Triste do homem ou da mulher que magoa a igreja de Deus. Triste do pastor que não reconhece que o povo de Deus é importante. Aqui, púlpito não é lugar de desabafo. Não é lugar de se usar expressões ofensivas. Tem pessoas ou pregadores que sobem no púlpito e ele está tão irado que ele deixa transparecer essa ira e começa a bater, magoar, machucar o povo. Deus não gosta disso. A palavra em si, ela já faz a diferença. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é penetrante, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir as intenções do coração do homem. Basta pregar a palavra, que ela vai fazer o efeito. Eu não preciso usar aqui palavras torpes, palavras pesadas. Eu não preciso ser ignorante, ser aqui estúpido com a igreja. Deus não gosta disso. A igreja precisa ouvir as verdades que está aqui na Bíblia, na palavra de Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. E aí, meus irmãos, para terminar, ele constrói aqui em quarto lugar algo que eu chamo de ausência de interesse, de benefício próprio. Ele exclui completamente qualquer interesse próprio, qualquer desejo de tirar proveito para si. Observe que o pedido que ele faz a Deus não está incluído aqui absolutamente nada para seu próprio benefício. Porque é muito fácil, quando Deus chegar para alguém e dizer assim: ó, pede o que você quiser que eu vou te dar. Aí você diz: ah, Senhor, eu estou precisando de uma boa casa, um bom carro, eu estou precisando de dinheiro no banco, eu estou precisando de muita saúde, eu estou precisando, eu quero que o Senhor afaste aqueles inimigos que estão me perseguindo. Eu quero que o Senhor, assim, lá na empresa que eu trabalho, tu sabe, não tem aquele encarregado, aquele gerente, manda embora, eu quero que ele perca o emprego, que seja mandado embora sem direito. Eu quero ficar lá tranquilo. Eu quero que o Senhor faça isso. Salomão não fez assim. Segundo Crônica 1:11. Então Deus disse a Salomão: porquanto houve isto no teu coração, olha só o que Deus diz, e não pediste riquezas e bens, ou honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pediste muitos dias de vida. Aí Deus olha e diz assim: mas pediste para ti sabedoria e conhecimento. Para quê? Para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei. Ai, como Deus está satisfeito com esse pedido. É como se Deus estivesse falando assim: Salomão, eu fiquei analisando o seu pedido. Eu queria ver o que é que você ia pedir. Você tinha direito de pedir até a morte dos seus inimigos. Você podia pedir longos anos de vida. Você podia pedir muito poder. Você podia pedir também muita riqueza, muitos bens. Nada disso você pediu. Como você não pediu nada disso, aí você pediu sabedoria e conhecimento para poder usar a benefício do meu povo. Então deixa eu te dizer, verso 12: sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas, e te darei bens, e te darei honra,
quais não teve nenhum rei antes de ti, e nem depois de ti haverá. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, irmãos, é tão gostoso a gente ouvir isso. É tão bom a gente saber que o Deus que nós servimos nos conhece por dentro, sabe as nossas intenções. Ele responde sim às nossas orações. Mas vamos tomar bastante cuidado quando a gente dobrar os joelhos para orar. Dá uma recapitulada aí na sua oração, no seu pedido, e pense um pouquinho o que você está pedindo. Vai sobrar alguma coisa para o irmão? Vai ter algum benefício para mais alguém ou só para você? A sua oração vai surtir um pouco de efeito para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos, para as pessoas que convivem ao seu lado, ou você só está preocupado com o seu interesse próprio? Deus está analisando isto. Peça algo para Deus que seja útil para você, mas que seja útil para os demais. Glória a Deus. Para que você quer saúde? Para ser útil? Para que você quer saúde? Para ser usado nas mãos de Deus e fazer a obra? Porque saúde para ficar só falando mal dos outros não adianta, né? Deus prefere a pessoa na cama lá, sem poder nem falar. Uma febre de 40 graus. Não, Senhor, eu quero saúde para evangelizar. Eu quero saúde para falar do teu amor. Eu quero saúde para ajudar o meu irmão. Eu quero saúde, Senhor, para ajudar na tua obra. Eu quero que o Senhor me dê graça para que eu esteja nos cultos, todo culto. Eu quero estar na igreja. Não, eu não quero saúde simplesmente para ficar em casa, sentado, com as pernas estiradas lá no sofá, assistindo televisão. Não, eu quero saúde para me ter coragem de ir para o culto, adorar a Deus. Eu quero ter essa disposição para fazer a vontade do meu Pai, porque aqui tudo é passageiro, daqui a pouco tudo acaba. Aproveite esse tempo de adorar, aproveite esse tempo de cultuar, aproveite esse tempo de ser útil na obra de Deus, porque a recompensa virá daqui a pouco para a sua vida. Deus abençoe em nome de Jesus. Encerrando aqui, convido a igreja para